Olá, tudo bem com vocês? Eu espero realmente que todos estejam muito bem. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, iniciando com você. Depois da vinheta, vamos começar. Eu quero agradecer a todos os novos inscritos, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal. Vocês que estão vindo fazer parte da nossa família, aumentando a nossa família. Quero agradecer também aqueles que ainda estão aqui comigo. E pedir que, se vocês gostarem do vídeo, deixem um like para mim, porque ajuda bastante no canal. E também deixem um comentário. Hoje nós vamos trazer mais um jogo de banheiro. Eu vou começar o nosso jogo de banheiro pela capa da caixa acoplada. Eu aprendi a fazer esse jogo de banheiro com a professora Janine Freitas. Ela é uma excelente professora e esse jogo fica lindo, muito lindo. Eu já fiz 3 jogos deste, então eu resolvi trazer aqui no canal para nós aprendermos juntos. Eu vou começar então pela capa da caixa acoplada. Eu vou usar o barbante laranja. Eu estou usando o barbante laranja número 6 da marca Rainha. Lembrando que as cores que eu uso aqui e as marcas são apenas como eu uso apenas como sugestão. E vamos usar também o barbante cru número 6 da Euro Roma. Então, perdão, gente, o barbante cru é da Apollo, que eu vou usar hoje. Então, para começar a nossa caixa acoplada, nós já fizemos aqui no canal algumas caixas acopladas, capas, né, para caixa acoplada. Nós vamos fazer com o próprio barbante aquele círculo que fica em cima do botãozinho da caixa acoplada, que é o botão de descarga. Se vocês preferirem fazer com argola, nós já fizemos aqui também. Eu fiz um puxa-saco, onde eu uso uma argola, e lá tem como vocês vão fazer na argola. Eu vou fazer com o próprio barbante, mas aí fica a critério de vocês. Então, nós vamos subir aqui, olha, nos 3 dedos, 10, nós vamos dar 10 voltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Começando em cima, terminando em cima. 10 voltas aqui nos nossos 3 dedos. Nós vamos, como se fosse mesmo um anel mágico, mas desta vez, nós não vamos puxar, porque nós precisamos que ele fique com esse espaço no meio, no centro, que é onde nós vamos, onde vai ficar o botãozinho, né, da caixa acoplada. Vamos puxar aqui o nosso barbante, fazendo um ponto baixo. Eu vou fazer mais um ponto baixo e contar este como se fosse o primeiro, sempre dando uma puxadinha. E nós vamos fazer dentro desta argola que nós fizemos aqui, mais 23 pontos baixos. Então, nós vamos ficar aqui com 24 pontos baixos. Já fiz 2, sempre por dentro. 3, 4. Eu vou adiantar o meu. E aí, eu volto pra gente continuar juntos aqui o trabalho. Completei aqui a minha argola com 24 pontos. Eu venho aqui no primeiro ponto baixo e fecho com ponto baixíssimo.
Vou subir 3 correntinhas. 1, 2 e 3. No próximo ponto alto, ponto baixo, nós vamos subir outro ponto alto. Porque essas 3 primeiras correntinhas que nós subimos, elas vão servir como um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Então, nós ficamos com um grupinho de 3 pontos altos. Esse fio, depois a gente arremata. Faço 2 correntinhas de separação, 1 e 2. Venho no próximo ponto, não pulo, no próximo ponto baixo, e faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto baixo, um ponto alto. No próximo ponto baixo, um ponto alto, formando outro grupinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas de espaço e no próximo ponto baixo, um ponto alto. Então, vocês percebem que nós estamos fazendo 2 correntinhas de espaço, porém, nós não estamos pulando os pontos baixos aqui da base. E no terceiro ponto consecutivo, a gente faz outro ponto alto, 2 correntinhas, e assim nós vamos completar, até chegar aqui no fim. Eu preciso ficar com 8 bloquinhos, 8 grupinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Então, eu vou fazer o meu até chegar aqui no fim, neste último. E aí, antes de fechar aqui na primeira correntinha dessas 3 que nós subimos com ponto baixíssimo, eu volto para a gente continuar aqui. No próximo espacinho, um leque. 1, 2, 3, 2 correntinhas. No mesmo espaço, mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntinhas. No próximo espacinho, o grupinho de 3 pontos altos. 1. E eu vou completar até chegar aqui. Nós vamos ficar com 4 leques. Nós vamos ter 4 cantos aqui. 2 leques e vamos fazer 2 leques. E nos outros espacinhos, o grupinho de 3 pontos altos. Só terminar esse grupinho aqui de 3 pontos altos. 2, 3 e sempre 1 e 2 correntinhas de espaço, tá? Eu vou completar o meu aqui. Quando eu chegar aqui para fechar, eu volto pra gente continuar. Cheguei aqui no fim, fiz as 2 correntinhas e prendo aqui nessas 3 correntinhas, na primeira de cima, com ponto baixíssimo. Caminho pelo segundo ponto alto com ponto baixíssimo. Pelo terceiro com ponto baixíssimo. Pelo espaço também com ponto baixíssimo. Eu vou repetir o meu leque. Então, vamos subir 3 correntinhas, que é para fazer como se fosse um ponto alto, primeiro ponto alto. Fazemos mais 2 pontos altos. 1. E 2.
ficando com 3. 2 correntinhas. E dentro do mesmo espaço, mais 3 pontos altos. 1. 2. E 3. Estamos com outro leque. Fazemos 2 correntinhas de espaço. E dentro do próximo espacinho, o bloquinho lá, o grupinho de 3 pontos altos. 1. 2. E 3. Duas correntinhas de espaço, de separação. Vamos vir no outro grupinho, perdão, no outro espacinho, fazer outro grupinho de 3 pontos altos. 1. 2. E 3. Duas correntinhas de espaço. E vamos para dentro do leque, do espacinho do leque, vamos repetir o nosso leque. Fazemos 3 pontos altos. 1. 2. 3. Duas correntinhas. E mais 3 pontos altos. Repetindo assim o nosso leque. 1. 2. E 3. Duas correntinhas de espaço. E aí, nós vamos seguindo nessa sequência aqui. Cada espacinho aqui do meio, grupinho de 3 pontos altos. E em cada leque, nós vamos repetir os leques. Tudo separado por 2 correntinhas. Eu vou completar porque até chegar aqui no fim. Quando eu chegar aqui no fim, eu volto para fechar com vocês. Terminei, fiz as 2 correntinhas. E aqui, nós fechamos na primeira correntinha de cima aqui, das 3 primeiras, um ponto baixíssimo. Tá descendo. Vamos no segundo ponto alto e fazemos um ponto baixíssimo. No terceiro ponto alto, um ponto baixíssimo. Dentro do leque, um ponto baixíssimo. Agora, olha, tá um quadrado. Nós vamos começar a fazer a parte de cá e depois a parte de cá. Vai ficar uma tira comprida. Dentro do leque, nós só vamos pôr agora 3 pontos, eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3, mais 2 pontos altos. 1 e 2, ficando com 3 pontos altos. Agora, não vamos mais fazer o leque. 2 correntinhas. E nos espacinhos, grupinhos de 3 pontos altos. 1, 2, 3, separados por 2 correntinhas. Eu vou fazer até chegar aqui no espacinho do leque. Quando eu chegar no espacinho do leque, eu faço 3 correntinhas, perdão, 3 pontos altos, e aí eu volto pra gente continuar aqui. Cheguei aqui dentro do leque, fiz 3 pontos altos. Nós vamos subir 5 correntinhas. 1, 2,
3, 4 e 5. Vamos virar o trabalho aqui. Vamos vir nesse primeiro espacinho e colocarmos o grupinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas. No próximo espacinho, 3 pontos altos. 1, 2, 3 e 2 correntinhas. Eu vou fazer o meu até chegar aqui nesse último espacinho, e aí eu volto pra gente continuar. Fiz os 3 pontos altos aqui no último espacinho, faço 2 correntinhas. E venho aqui nesse último ponto alto que tem aqui, e faço, pegando aqui na terceira correntinha, um ponto alto. Então, nós começamos com espacinho e terminamos com espacinho. Subo 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Viro. E dentro desse espacinho, eu faço mais 2 pontos altos. 1. E 2. 2 correntinhas. E vamos pondo 3 pontos altos em cada espacinho. Quando eu chegar nesse último, eu volto, porque aqui é um pouquinho diferente. Cheguei aqui, fiz as 2 correntinhas, venho dentro do último espacinho e coloco apenas 2 pontos altos. 1, 2, e venho aqui nessa terceira correntinha, e aqui eu ponho o terceiro ponto alto. Ficando assim. Aí, eu subo 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, viro o trabalho, venho dentro desse primeiro espacinho aqui, faço o grupinho de 3 pontos altos, 1, 2, 3, 2 correntinhas, e vou seguindo na mesma sequência que nós estamos fazendo até agora. Deixa eu falar para vocês. Virando aqui do lado direito, para a gente ver melhor os leques, nós temos 1, 2. Acima do leque, nós começamos a contar as carreiras. Nós temos 1, 2, 3, e começamos aqui a 4ª carreira. Depois desta 4ª, eu vou fazer mais 3. Nós vamos subir 7 carreiras depois dos leques. O leque tá aqui, vamos subir 7 carreiras depois dos leques. Eu vou adiantar o meu, quando eu terminar, eu volto pra gente fazer do outro lado também. Eu voltei aqui com vocês. Eu ia começando a 7ª carreira, mas eu me confundi, são 6 carreiras. Nós vamos, eu já tinha subido as 3 correntinhas, eu vou deixar só uma feita aqui, porque nós vamos cortar aqui o nosso fio. E nós vamos fazer agora do outro lado. Puxo minha agulha. Então, olha aqui. Aqui estão os 2 leques, tá? Dá pra ver, né? Subi 1, 2, 3,
4, 5 e 6 carreiras. A última carreira deve começar com os espacinhos e ficar com 4 grupinhos de 3 pontos altos. Então, nós terminamos aqui, nós vamos virar o nosso trabalho. Eu vou vir aqui dentro do meu leque, deste lado, nós cortamos aqui, nós vamos prender aqui na diagonal, tá? Daqui pra cá. Eu prendo dentro do meu leque o meu fio e vou subir aqui dentro do leque os 3 pontos altos. Aqui desceu o meu fio. Vou subir dentro do meu leque o grupinho de 3 pontos altos. Nós vamos fazer deste lado a mesma coisa que nós fizemos do lado de lá. Olha, nós vamos subir acima do leque 6 carreiras, como nós fizemos aqui. Então, eu prendi aqui o meu barbante. Mas não é essa ponta. Eu vou subir aqui 3 correntinhas. E vou fazer 1, 2, 3, vou fazer mais 2 pontos altos, que nós vamos fazer agora os grupinhos de 3 pontos altos, não são mais os leques. Nós vamos repetir desse lado exatamente igual nós fizemos do outro lado, 2 correntinhas de espaço, e nós vamos colocando 3 pontos altos em cada espacinho. Eu vou adiantar aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Aqui não se preocupem, porque depois nós vamos cobrir. Então, se ele ficar meio tortinho, porque é depois do leque, né, não tem problema. Eu vou adiantar o meu para o vídeo não ficar muito extenso. E aí, eu volto pra gente continuar. E esse fio aqui, eu já vou cortar ele, porque fica aparecendo por aqui, né? A gente prende ele por dentro desses pontos e corta. Eu vou dar uma adiantada aqui no meu trabalho e volto para aí a gente começar a fazer com a outra cor. Cheguei aqui no fim, esse lado ficou exatamente igual esse. Observem que aqui a última carreira é com espacinho e 4 grupinhos de 3 pontos altos. Esta também, 2 espacinhos e 4 grupinhos de 3 pontos altos. Aí, eu já fiz uma correntinha, vou cortar o fio, puxo a agulha. E agora, nós vamos vir aqui com o fio cru. Nós vamos amarrar o fio, viramos, né, o trabalho pro lado direito. E eu vou prender aqui dentro de onde nós cortamos o nosso fio laranja. Eu vou dar um nozinho aqui. E vou dar 2 nozinhos, fica mais firme. Sempre gosto de dar 2 nozinhos para ficar mais firme. Já vou escondendo aqui um pouquinho esse fio. E aqui no cantinho, nós vamos fazer um leque. Então, eu subo 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Faço mais 2 pontos altos. 1 e 2. Faço 2 correntinhas. E faço mais 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. 1. 2 e 3.
Aqui ele puxou o fio. Vou refazer esse ponto aqui. E 2 correntinhas, 1 e 2. Agora, a gente vem colocando grupinhos de 3 pontos altos nos espacinhos. 1, 2 e 3, separados por 2 correntinhas. 1 e 2. Em todos os espacinhos, nós vamos pôr grupinhos de 3 pontos altos. Eu vou adiantar aqui com vocês. 1 e 2 correntinhas sempre de espaço. Eu quero chegar depois do leque um pouquinho, só para mostrar para vocês a virada ali. Que agora nós vamos fazer as laterais. Nós vamos começar a descer as laterais. Aqui no cantinho, nós vamos fazer um leque. Então, nós colocamos 3 pontos altos. 1, 2, 3, 2 correntinhas. E mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Essa parte nós já temos aqui no canal. 2 correntinhas de espaço, lá na capa da caixa acoplada do jogo Mimoso. E do jogo Sensação também. Vamos fazer aqui, agora nós viramos, nós vamos fazer a parte lateral. Então, nos espacinhos, a gente vem pondo os grupinhos de 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas. Próximo espacinho, 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. 2 correntinhas. No próximo espacinho, que é o miolo do leque. 3 pontos altos também. 1, 2 e 3. 2 correntinhas. No próximo espacinho, 3 pontos altos. Em cada miolinho dos leques que nós temos aqui nas laterais, nós vamos colocar um grupinho de 3 pontos altos. Se por algum acaso vocês ficarem com alguma dúvida, eu vou deixar na descrição o link dos vídeos das outras capas que nós fizemos para a caixa acoplada. Nós vamos seguir, eu vou dar uma boa adiantada no meu, sempre fazendo grupinhos de 3 pontos altos. Chegamos aqui no leque, no espacinho, 3 pontos altos. Quando chegarmos no espacinho do lado, nós vamos fazer leques. E vamos seguir até aqui. Quando chegarmos aqui, nós vamos fechar aqui na primeira correntinha com... Isso aqui vai cobrir depois, quando a gente fizer o grupinho de 3 pontos altos, com um ponto baixíssimo. Caminhamos pelo segundo, pelo terceiro ponto com ponto baixíssimo, no miolinho do leque com ponto baixíssimo, e repetimos o leque. Nessa segunda carreira, nós vamos repetir o leque, os leques, né? Nos 4 cantos. E vamos seguindo com grupinhos de 3 pontos altos, agora no cru. Dentro de cada espacinho, a gente vai colocando os grupinhos de 3 pontos altos. Eu vou fazer aqui mais... Eu tô fazendo a primeira carreira, nós vamos fazer a segunda carreira com leque. E quando nós chegarmos na terceira carreira do cru, aí nós não vamos mais fazer leques.
nós vamos fazer apenas grupinhos de 3 pontos altos, inclusive dentro dos leques. Só grupinhos de 3 pontos altos. Porque aí nós vamos começar a fazer a virada. Ela vai começar a virar as laterais. Eu vou fazer, depois desta segunda carreira, então, sem contar com esta e com a próxima, que vai ter leque, a partir da terceira carreira sem o leque, que são só dos grupinhos de 3 pontos altos, nós vamos fazer 9 carreiras. Então, eu vou adiantar o meu, cada vez que nós chegarmos no fim, no último, a gente sempre vai colocar um ponto baixíssimo na primeira correntinha, caminhar pelo segundo, terceiro ponto, depois vai ser pelo espacinho, não do leque, porque não vai ser leque, mas vamos caminhar pelo espacinho, subir 3 correntinhas e fazer os grupinhos de 3 pontos altos. É só isso até a 9ª carreira. Se vocês quiserem fazer maior, mais comprida, que ela fique mais para baixo na caixa acoplada, façam mais carreiras, 10, 11, 12, 13, não importa. Com 9 fica bom, que é como eu fiz dos outros jogos iguais a este. Mas se vocês quiserem aumentar, é só fazer mais carreiras. Se não, com 9 fica bom. Eu vou fazer aqui, vou terminar essa minha, vou fazer a próxima com o leque, que é a terceira, que é a segunda carreira do cru. E aí, eu vou fazer as 9, subir as 9 carreiras, na realidade, descer, né? Porque ela vai ficar assim, daqui para baixo. Então, vou descer 9 carreiras do cru, e aí eu volto pra gente continuar aqui. Eu já adiantei aqui, cheguei aqui no fim da 9ª carreira. Agora, já fiz os 3 pontos altos aqui, as 2 correntinhas, vou vir aqui na primeira correntinha das 3, fechar com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, e aí aqui eu corto o fio, nós vamos fazer uma carreira, puxo a agulha, né? Vou fazer uma carreira com o fio laranja, igual a que nós estávamos fazendo até aqui. E depois da que eu fizer aqui, eu já vou prender aqui nesse primeiro espacinho. Prender com um nozinho aqui para trás. Nós vamos fazer a mesma coisa que nós estávamos fazendo. Só que eu vou fazer uma carreira com fio laranja. E aí, depois dessa carreira com fio laranja, eu vou fazer uma carreira igual novamente com o fio cru. Então, aqui eu subo 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Faço mais 3 pontos altos aqui, mais 2 pontos altos, né? Para fazer o grupinho de 3 pontos altos. É a mesma coisa que nós estávamos fazendo, 2 correntinhas de espaço. Em cada espacinho, nós vamos colocando grupinhos de 3 pontos altos. Só que agora no fio, na cor laranja. A mesma coisa. 2 correntinhas. Eu vou dar minha volta todinha. Quando eu chegar aqui, eu fecho aqui na terceira correntinha. E faço a mesma coisa que nós fizemos aqui. Venho aqui com o fio cru e vou prender aqui nesse espacinho. E vamos fazer uma carreira, depois dessa laranja, uma carreira no cru, igualzinho a que nós estamos fazendo até agora. Eu vou adiantar aqui minhas 2 carreiras, e aí eu volto para a gente fazer a próxima carreira. Cheguei aqui no fim, o meu. Já fiz as 2 correntinhas. Agora, eu vou prender aqui na primeira correntinha das 3
câmera não tava pegando, desculpa, gente. Vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, corto esse fio, puxo a minha agulha e agora a gente vem com o fio laranja. Eu vou prender o meu fio laranja exatamente. Eu vou deixar esse fio para cá. Primeiro eu vou dar uma puxadinha nele aqui para ele ficar mais firme depois. Que aí depois a gente dá um nozinho com o fio laranja e ele fica mais firme. Põe ele para cá. Prendo meu fio laranja exatamente aqui nesse ponto alto que nós arrematamos. Puxo ele por aqui, subo 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Esses dois fios, eu vou dar um nozinho aqui por dentro. Nós vamos cobrir os dois com os pontos que nós formos fazer aqui. Vai deixando eles pra cá. Nós vamos escondendo. Essa carreira é apenas de pontos altos. Por toda a minha volta, eu vou fazer aqui pontos altos. É um ponto alto sobre cada ponto alto, sem nenhuma correntinha de espaço. Então, nos grupinhos de 3 pontos altos, nós vamos fazer 3 pontos altos. Aqui, no espacinho de 2 correntinhas, nós vamos fazer 2 pontos altos. A gente vem trazendo esses fios para a gente esconder aqui. Chegamos já no outro grupinho de 3 pontos altos. Nós vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto alto. Só isso por toda a volta. Chegamos aqui em mais um espacinho, esse aqui a gente deixa para trás, depois a gente corta. No espacinho de 2 correntinhas, 2 pontos altos, é que eu esqueci de dar laçada. 1 e 2. É só isso. Por toda a volta, nós vamos fazer ponto alto sobre cada ponto alto. Espacinho de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Quando chegarmos aqui, a gente fecha com ponto baixíssimo aqui nessa primeira correntinha aqui das 3 que nós fechamos. E aí, eu volto pra gente dar sequência. Cheguei aqui no fim, fiz os 2 pontos altos no espacinho. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. E corto meu fio. Vou puxar aqui a agulha. E exatamente aqui, onde eu fechei, onde eu arrematei, nós vamos vir com o fio branco. Eu vou prender o fio branco no mesmo ponto que eu arrematei. Puxo aqui, faço uma correntinha e subo mais 2 para fazer como se fosse um ponto alto. Aqui eu já amarro esses 2 fios, o laranja com o cru. Vou dar um nozinho
mais um. E posso trazer essas duas pontas de fios para cá, pra gente ir escondendo aqui. Eu vou fazer 5 pontos altos, um em cada ponto alto de base aqui. Já fiz um, vou fazer o segundo aqui. Vamos puxando esses 2 fios. No próximo, eu faço um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto, ficando com um total de 5. Aqui escapou. Aí, depois a gente esconde, corta esses 2 fios. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 e 5 correntinhas. Se a câmera tá focando bem aí. Eu vou pular 1, 2 e 3 pontos altos. No quarto, eu faço um ponto alto. Esqueci da laçada. 1, 2, 3. No quarto, eu faço um ponto alto. E repito o que eu fiz aqui. Um ponto alto para cada ponto alto de base, fazendo um total de 5 pontos altos, um em cada ponto alto de base. 3, 4 e 5. Faço 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4 e 5. Pulamos 1, 2 e 3. No quarto, nós fazemos um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. 5 pontos altos. E agora, 5 correntinhas. Vai ficar assim. Eu vou fazer por toda a volta. Quando eu chegar aqui, vai sobrar 1, 2, 3 pontos altos. Nós vamos pular os 3 e prender nessa primeira correntinha aqui das 3 que nós subimos no início. Eu vou adiantar a volta do meu e aí eu venho pra gente continuar. Eu cheguei aqui, eu quero explicar uma coisa para vocês. Esse jogo eu aprendi a fazer com a professora Janine Freitas, como eu falei para vocês. Porém, o jogo ela faz apenas a tampa do vaso, o pé do vaso, o tapete que vai em encaixe do vaso, e o tapete da pia e o suporte para papel higiênico. A tampa da caixa acoplada, ela não faz. Então, esta capa que eu faço para a caixa acoplada é uma junção de alguns pontos que eu aprendi com alguns professores, inclusive a professora Janine Freitas, e montei esta capa para tampa, perdão, a capa para caixa acoplada. Só que, como eu sempre falo desde o primeiro vídeo, eu não sou professora de crochê, não sou profissional, e esta capa, nesta carreira, ela não dá certo todos os pontos certinhos. Então, o que que eu faço? Nesses últimos aqui, ao invés de eu fazer 5 correntinhas aqui, 5 aqui, 5 aqui, e pular 3 pontos altos, eu faço 3 correntinhas
e pulo 2 pontos altos. Chegando aqui, o que é importante ter? Os 5 pontos altos. Estes 5 não podem ser pulados, tem que ter em todos os grupinhos 5 pontos altos por causa do bico de acabamento, senão não dá certo. Então, aqui, eu vou pular esses 2, farei 1, 2, 3 correntinhas e prendo na primeira correntinha aqui com ponto baixíssimo, porque senão não dá certo. Aí, se tiver algum professor assistindo, algum profissional assistindo, nos deixe dicas de como a gente pode fazer para que dê certo essa carreira também. Aqui não vai importar muito, por quê? Porque é no canto, olha, não sei se a câmera pega, vai ficar nessa parte do canto. Então, quando a gente for fazer o acabamento, lá o fim de tudo, a gente deixa essa parte pro lado que a gente não vai dar o acabamento final. O acabamento final vai ser sempre do outro lado, para que esse lado onde tem menos pontos, se bem que nem vai aparecer no fim, nem aparece, tenham todos os pontos. Então, eu já fechei aqui o meu com ponto baixíssimo. Deixa eu virar aqui. Cheguei aqui no fim, fechei com ponto baixíssimo. Agora, a gente faz uma correntinha aqui e corta, porque a gente vai vir com a cor laranja. Puxo a minha agulha, uma puxadinha aqui. A gente vem para esse segundo ponto alto, a câmera tá pegando, né? E puxa esse fio cru. Prende o fio laranja junto com ele, com o cru. No mesmo lugar. Aí, a gente sobe uma correntinha, faz uma correntinha, faz um ponto baixo. Aqui, eu dou um nozinho para trás, com os 2 cabos, 2 fios, as 2 partes, né? Puxo para cá e vou escondendo esses 2 fios aqui. Então, eu pulei o primeiro, fiz no segundo um ponto baixo, no terceiro ponto alto eu faço um ponto baixo, no quarto ponto alto eu faço um ponto baixo, ficando com 3 pontos baixos, pulando sempre o primeiro e o último. Esses fios depois nós vamos cortar. Aqui nós vamos dar uma laçada e dentro desse espaço a gente traz esses 2 fios para esconder. Dentro desses desse espaço, tem os fios de baixo também, a gente não pode se confundir aqui. Então, dá a laçada. Nesse espaço, nós vamos fazer 6 pontos altos. Se achar que é pouco, 6, pode pôr 7. A quantidade de pontos altos que vai ser colocada aqui no espaço não vai interferir. 3, 4, 5 e 6. Vai ficar assim: pulo o primeiro, venho no segundo, faço um ponto baixo. No terceiro, um ponto baixo. E no quarto, um ponto baixo. Dou a laçada, vou no próximo espaço de 5 correntinhas e coloco meus 6 pontos altos. Escapou.
3, 4, 5 e 6. Pulo o primeiro ponto alto, no segundo faço um ponto baixo. No terceiro faço um ponto baixo. E no quarto faço um ponto baixo. Pulando sempre o primeiro e o último. Eu vou completar toda a minha volta. Quando chegar aqui, eu vou fazer os 3 pontos baixos, faço os 6 pontos altos aqui e prendo nesse primeiro ponto baixo com um ponto baixíssimo. Eu vou adiantar e aí quando eu chegar, que eu terminar essa carreira, aí eu volto. Cheguei aqui no fim, o bico de acabamento dá certinho. Aí, fiz os 6 pontos altos, venho no primeiro ponto baixo aqui e fecho com ponto baixíssimo. Então, nós fechamos com ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo. Agora, eu caminho com ponto baixíssimo no segundo ponto baixo. Faço um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha, dou uma laçada e vou fazer aqui no primeiro ponto alto um ponto alto. Só que eu só vou pegar na alcinha de trás, não nas duas, só na de trás. E uma correntinha de separação. Próximo ponto alto, pego na correntinha na alcinha de trás, faço um ponto alto. E faço uma correntinha de espaço. No próximo ponto alto, pego na alcinha de trás. Faço um ponto alto e uma correntinha de espaço. Vai ficando assim. Faço a laçada, venho no próximo ponto alto, pego na alcinha de trás e faço um ponto alto. Separado sempre por uma correntinha. Venho no próximo na alcinha de trás, faço um ponto alto. Faço uma correntinha. E no último, pego na alcinha de trás, faço um ponto alto, uma correntinha e venho no ponto baixo aqui do meio, pego na alcinha de trás e faço um ponto baixo. Dou a laçada, venho no primeiro ponto alto, pego na alcinha de trás, faço um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, vai ficando assim. Eu vou dar uma adiantada aqui, e quando eu chegar no fim, aí eu volto. Terminei, cheguei aqui no fim. Agora fiz uma correntinha, corto o fio, e nós vamos ir aqui com o fio cru. Vou puxar aqui minha agulha. E no mesmo ponto onde do ladinho, do mesmo ponto que nós arrematamos, nós vamos ir aqui, olha, nesse primeiro espacinho, e eu vou prender meu fio cru aqui. Passo o fio, faço uma correntinha aqui. Só puxar aqui um pouquinho. E faço um ponto baixo. Subo 2 correntinhas, uma, 2, faço um pontinho aqui, picou.
Esses 2 fios, eu vou prender, vou amarrar um no outro. Dar um nozinho. E aqui a gente vem escondendo os 2 fios. O laranja com o cru. No próximo espacinho, eu faço um ponto baixo. Subo 2 correntinhas. Faço ponto picô. Essa é a nossa última carreira. E o ponto baixo. Próximo espacinho, ponto baixo. Subo 2 correntinhas. Faço ponto picô. E um ponto baixo. No próximo espacinho, um ponto baixo. Subo 2 correntinhas. Faço ponto picô. E ponto baixo. No outro espacinho, ponto baixo, subo as 2 correntinhas, faço ponto picô. Puxando aqui os fios de trás. E no último espacinho, eu faço um ponto baixo. Vamos fazer o ponto alto duplo. 1, 2 laçadas. A gente vem nesse primeiro ponto alto que está aqui no começo, dos 5, e vamos fazer. Tiramos 2 laçadas, ficamos com 3. Damos uma laçada, puxamos mais 2, ficamos com 2, e uma laçada e puxamos as outras 2. Outro ponto alto duplo. Fazemos 2 laçadas, vamos ir no último ponto dos 5 pontos altos. Tiramos 2, tiramos mais 2 e tiramos mais 2. A gente pula o primeiro ponto alto, vem no primeiro espacinho, faz um ponto baixo, 2 correntinhas e o ponto picô. Vem no próximo espacinho, ponto baixo, subimos 2 correntinhas e vamos fazer o ponto picô. No próximo espacinho, ponto baixo, subimos 2 correntinhas, fazemos o ponto picô e o ponto baixo. No próximo espacinho, ponto baixo, subimos 2 correntinhas, fazemos o ponto picô. E assim, nós vamos seguindo. Eu vou refazer esse aqui, porque ele ficou muito largo. E fica feio. Mas é só refazer, não tem problema. A gente vem aqui dentro do espacinho, faz um ponto baixo. Sobe 2 correntinhas. Faz o ponto picô. Faz o ponto baixo. No próximo espacinho, ponto baixo. Sobe 2 correntinhas. Faz o ponto picô. Ponto baixo. No próximo espacinho, ponto baixo, sobe 2 correntinhas. O ponto picô. Ponto baixo. No próximo espacinho, a gente faz um ponto baixo. Vamos fazer nosso ponto alto duplo. 1, 2. Vamos ir no primeiro ponto alto. Vamos tirar 2 laçadas, damos uma laçada, puxamos mais 2, uma laçada, puxamos as outras 2.
Outro ponto alto duplo. Vamos no último fio, ponto alto dos 5 que nós tínhamos feito. Tiramos 2, uma laçada, tiramos mais 2, uma laçada, tiramos mais 2. Pulamos o primeiro ponto alto, fazemos um ponto baixo no primeiro espacinho. Então, vai ficar assim. Eu vou adiantar o meu. Nós já fizemos esse bico de acabamento em outros trabalhos aqui. Vou dar toda a volta. Quando chegar aqui, eu deixo para fazer esses 2 últimos aqui com vocês. Aí eu volto. Cheguei aqui no último, fiz os picôs, já fiz o ponto baixo. Faço um ponto alto duplo, venho aqui no primeiro ponto alto dos 5 e vamos fazer o ponto alto duplo. Faço 2 laçadas, venho no quinto, no último ponto alto aqui de baixo que nós fizemos, e vamos fazer o ponto alto duplo. E aí, eu venho aqui, nesse primeiro ponto alto aqui ponto baixo, perdão, aqui de trás, fecho com ponto baixíssimo, faço uma correntinha e corto o fio. Puxo a minha agulha e o nosso trabalho está pronto. A capa da caixa acoplada está pronta. A câmera não pega todinha. Ficou linda. Agora, que essa é a parte de cima. E aqui são as laterais, né? Essa lateral. O trabalho está pronto em si, né? Agora, nós vamos, por opção, ou seja, é opcional. A capa está pronta. Eu tô tentando dobrar para a câmera pegar toda. Mesmo assim, acho que não pega. Ficou pronto. É opcional o enfeite que eu vou colocar aqui. Ou seja, não é obrigatório colocar. Mas se vocês preferirem colocar, como eu vou fazer, fica a critério de vocês. O trabalho está pronto assim. Então, como sugestão, eu vou colocar aqui, na realidade, eu vou pôr só por cima para vocês verem como fica. Uma florzinha com 2 folhinhas que vocês podem prender no local que vocês preferirem. Elas ficam com 2 fios atrás para a gente amarrar na peça. Se vocês preferirem colar, também pode. Se preferir colar e prender com o fio, também pode. Então, a minha sugestão é essa. Eu não vou prender aqui, é só passar aqui por dentro, tá? É super facinho, olha, passar aqui e amarrar. Eu não vou fazer agora, para o vídeo não ficar maior do que já está. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like, deixem um comentário, isso ajuda a gente. Se você não for inscrito, se inscreva. E para todos, incluindo aqueles que já são inscritos, ativem o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E é isso. Fiquem todos com Deus, um beijo a todos e até o próximo vídeo aqui do canal Anas Crochê, iniciando com você. Tchau!